Então, bom dia, práticas de sábado. Hoje vamos trabalhar aí com abelhinhas aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Essa aqui é a abelhinha, puxa, esqueci o nome dela. Eu tenho uma da saia aqui, e essa aqui é aquela pretinha, esqueci, é, Jataí. As abelhas, gente, essas são as sem ferrão, tá? Elas são responsáveis por 90%. Ontem estava assistindo no jornal da manhã, 90% da polinização no Brasil, 90%, elas são nativas do Brasil. Aquela que a gente tem medo, né, que é africana, ela não é nativa. Vejam só, né? E elas são mais responsáveis pelo mel, que elas produzem mais mel, aquelas, né? E cada um pode ter a sua casinha em casa, né? Isso pode salvar o planeta, olha que interessante, né? Porque a gente precisa polinizar, senão a gente não vai ter frutas, não vai ter comida, né? Tudo isso. Não vai ter flores. Imagine um mundo sem flores. Então, sejam bem-vindos. Nós vamos falar dos chakras, dos elementos, né? Dos chakras, da cura do corpo físico em relação a tudo isso. Não vamos falar o que a gente falou já essa semana, mas hoje nós vamos fazer uma prática para vocês experimentarem, né? Como isso funciona. Aqui a gente faz isso, teoria e prática, porque não adianta teoria, né? Se vocês não praticarem, entenderem aos poucos como isso tudo funciona, né? Vocês estão me ouvindo bem, né? Bom, eu coloquei um texto aí hoje, né? Eu coloquei um texto. Ah, peraí, gente, eu vou pôr também. Tá bom, depois eu ponho um atualizado também do material que a gente apresentou essa quarta, que eu arrumei, atualizei, né? Em relação às glândulas, aos chakras. Vocês estão ouvindo um barulho de fundo aí? Batida? Não, tá. Glândulas, chakras, os órgãos, como tudo isso funciona, a energia, como isso bloqueia a energia, né? E como nossos pensamentos, sentimentos, emoções interferem nisso, né? Então, eu vou ler um texto que eu coloquei para vocês hoje, bem legal, né? Eu acho que ele explica bem, mas com mais clareza, ó. Toda doença é fabricada pela mente humana, motivada pela necessidade de chamar a atenção. Ó, a criança aí, tá? A gente continua sendo criança, só estamos em corpos adultos. Tanto as consideradas como desequilíbrio mental, quanto aquelas que atingem o corpo físico. No fundo, elas têm como núcleo a carência que nasce do rancor, da mágoa, né, do sofrimento, daquela coisa toda que a gente guarda. Se a pessoa guarda uma mágoa em relação ao outro, principalmente de familiares e cônjuges ou parceiros afetivos, ela cria uma doença relacionada com a situação vivida para projetar culpa naquele que julga ser o seu algoz. É uma forma inconsciente de se vingar e conseguir atenção, dizendo através da doença: olha o que você fez comigo, a culpa de eu estar assim é sua. Isso pode ser para os pais, até para os pais que não estão mais aqui. A gente ainda se relaciona com essas pessoas que não estão mais aqui. Gente, quem puder abrir vídeo hoje é bom, tá? Já vou avisando para vocês ir se ajeitando aí, que hoje é dia de prática. Então, mágoas. Aqui pega em qual, já vamos falando, né? Em qual chakra, em qual ponto, né? Lá no sexual. Mágoas, rancor, né? Aquelas coisas que a gente guarda ali, fica remoendo, abusos, surras, aí já envolve o básico, tá? Crianças, eu já atendi pessoas que com travamento aqui na lombar, né? E no ciático, nas costas, nas pernas, às vezes, gente, por isso que cada caso é um caso, né? Então, respirando, a pessoa se sussurra, castigo, ficar de joelho, tá? Então, às vezes é físico mesmo. Claro que o que causou o trauma não é a situação física mesmo, de ter apanhado ou ficado de joelho, ou que machucou o joelho, ou um tombo que levou, mas como os pais agiram em relação a essa pessoa, né? Como ela se sentiu humilhada, acuada, reprimida, abusada, né?
invadida, invalidada. Quando um pai e uma mãe agem com rigor, né, usam palavras duras, é, é, reprimidas, né, e às vezes gritos, isso é também abuso sexual, tá, gente? Já aconteceu de crianças, inclusive, serem tiradas, ficarem nus, de joelho, né, por castigo. Isso é abuso sexual, porque o adulto tem prazer. É inconsciente? É inconsciente. Aquele pai, aquela mãe passou por isso? Pode, tá, gente? Tem tudo isso, é um contexto todo, entendeu? Então, isso é um abuso sexual. E aí a pessoa cresce bloqueada, travada, né? Com medo do seu corpo e sentindo também reprimido pelo sexo oposto, né? E daí acontece essa confusão toda também. Então, abuso sexual não é só também quando acontece a invasão mesmo, né? Ou a penetração, ou qualquer coisa assim, ou o contato físico com violência. É também expressão também e verbalmente também, né? Coisas que a criança, repetindo, né? A gente tem que falar desse assunto, que é um assunto muito importante. Crianças que é, ouvem os pais falando coisas. Isso também é abuso sexual, falando palavrões, o pai ofendendo a mãe, xingando a mãe, né? Tratando ela com aqueles jargões, aquelas palavras que não tem nada a ver, né? Ele traz lá de fora às vezes, e às vezes a mãe também, e discutem na frente do filho, ou ele ouve através das paredes, né? Ou o pai abusa da mãe, porque não é porque é casado não abusa, e a mulher se permite, ensina para a filha a fazer isso também. Tudo isso, gente, envolve a sexualidade, né? E o pai, o filho que vê pai e mãe brigar e apanhar, daí tudo isso é reproduzido, né? Então, Vanilda, como resolver isso, né? Através da educação. A doutora Eleanor já tem projeto no MEC, Renascimento, a gente tem tentado colocar, gente, ixi, eu já fui para tudo quanto é lugar, para a gente passar esses assuntos e, além de educar, a gente pode liberar isso, né, na sociedade. A gente só vai mudar a sociedade fazendo esse tipo de coisa, né? Mudando e mudando o futuro também, falando com os jovens, ajudando eles a não reproduzirem tudo isso, né? Serem para a gente ter. Que forma que a gente vai ter uma humanidade diferente? Fazendo isso desde o princípio, tá? O que já aconteceu, hoje a gente sabe que tem como mudar, mas olha a dificuldade que é. Olha só, gente, como é difícil a gente mudar. Como é difícil, não é difícil, é fácil, mas as pessoas acham que é difícil, né? Mas é só perdoar tudo isso e deixar para lá. Mas, né, tá aí, remoendo as coisas. Mas, então, a partir dos próximos, né? A gente precisa mudar a partir dos próximos. Então, isso tudo, porque eu tô falando disso, pega no chakra sexual. Graça, você está levantando a mãozinha, mas olha só, gente, eu não vou liberar para agora, não, no final, Ah, tá? tá. Era só uma pergunta referente a isso. É que, assim, por exemplo, quando os pais têm a criança no quarto, né? E essa criança está, entre aspas, presenciando. Ela está dormindo, ela tá, mas os pais estão fazendo sexo. Isso também é violência sexual. Isso também é um Abuso abuso. sexual. É um abuso. É um abuso da. Porque, olha só, se tudo fosse natural nesse mundo, as pessoas fizessem amor, né? Sexo, se relacionasse com naturalidade, com divindade, com respeito, não teria problema. O problema está nas atitudes, na energia que isso transfere, como a mulher se sente, como o homem age. Essa energia é informação e isso reverbera, entende? Então, porque sexo não é um problema. O corpo humano é maravilhoso, é um templo de Deus. Deus deixou o sexo, Deus, né? A natureza, né? Os animais fazem sexo, as flores, tudo, não é o problema está na mente humana, como ela olha para isso. Então, quando uma criança, primeiro que lugar de criança não é no quarto dos pais, a doutora Eleanor também fala isso, né? Não é.
Não tem que estar no quarto dos pais, a criança tem que estar no quarto dela. Tudo bem ali nos primeiros dias, não sei quanto tempo aí. E também tem outra, gente, não existe um protocolo para isso. Eu acho que cada um tem que sentir, mas tem que ter consciência sobre isso, né? É, eu acho que o bebê tem que ficar lá no quartinho dele desde sempre, porque, como eu disse, tudo é informação. E o bebê, a gente acha que é porque bebê não sente, não guarda nada. Mas, gente, olha só, né? Agora aqui sentindo e pensando, né? Se ele guarda o que acontece dentro da barriga, é lógico que ele guarda no berço, entende? Umas coisas que acontecem. Então, como a gente ainda não tem equilíbrio, a gente ainda vive dentro de uma mentira, a gente ainda permite coisas e faz coisas a partir de uma mente que pensa certas coisas. O ideal de uma criança para manter a inocência dela é longe, porque a gente ainda não está preparado para manter. O quanto mais a gente poder evitar isso, melhor. Então, falar coisas achando que a criança não está ouvindo, não está entendendo, agir, né? Ela está ouvindo tudo, gente. Bom, quem aqui já é renascedor sabe. As pessoas contam, quando eu era criança, ou elas acessam, né? Eu ouvia através das paredes, eu via meus pais fazendo sexo, e a pessoa às vezes relata isso com nojo, com medo, com raiva, entende? Então, o que eles sentiram nesse momento, como também quando eles conceberam aquela criança, reflete, imprime informação neles. Então, uma criança que foi concebida com amor, com entrega, com inocência, é muito diferente de uma criança que foi produzida numa relação conturbada, com a bebida, drogas, abusos, né? Permissões. Então, gente, o ideal é criança no outro ambiente, né? No quartinho dela, no sosseguinho dela, né? Mas aí cada caso um caso, né? A Vanilda aqui não tá dando. Gente, eu não gosto de determinar nada, né? Mas são, assim, vários fatores que a gente vai comentando, cada um que vai perceber a sua situação, tá? Mas é isso. Então, quanta coisa é abuso. Televisão, filmes, pais às vezes assistindo filmes, né? Revistas, livros que você deixa pela casa. Isso tudo é informação que vai dizendo para a criança: tudo bem isso. E daí, quando ela passa por uma situação, ela não vai saber como lidar, ela vai dizer: acho que isso tudo bem, isso aí que está acontecendo, entende, gente? Então, eu, pelo menos, eu disse, olha, eu não tinha ainda essa informação, mas eu tentei fazer tudo de uma forma legal. Então, meu filho nunca me viu assistindo novela, eu já não gostava, mas quando ele nasceu, não me viu assistindo novela, a gente em casa não assistia violência, desenho era bem, os desenhos você sabe que né, é uma ilusão, então eram todos bem filtrados, e então ele, desde pequeno, ele não está aqui hoje, né? Ele não tem vindo, mas ele assistia Story, né? O Discovery, né? Ele é uma criança por isso que, né, com 16 anos passou num vestibular para engenharia elétrica. E assim, não por isso que ele não tem amorosidade, tranquilidade, né? E também tem os problemas dele, lógico, né? Por quê? Ainda assim, ele conseguiu se contagiar, né? A mente conseguiu essas informações aí do mundo, não tem como, os medos, né? Tudo isso. Então, gente, vai evitar, vai criar uma criança, iluminada nesse mundo? Pouco provável, né? A não ser que você se isole, mas a gente pode fazer o melhor que a gente puder, né? Com as informações que a gente está tendo. E só esse fato de você conversar com pais, ir numa comunidade, falar sobre isso, a doutora Leonor fala disso também, né? De ser um multiplicador do CIV, você pode ser um multiplicador do Renascimento, só você dar uma palestra ou conversar com as mães já ajuda, tá? Não precisa ser um super power renascedor. Você pode só conversar sobre isso, levar novas informações para as pessoas. Isso já ajuda muito, né? Tá? Então, voltando ali, já desviei, né, gente? Por isso que eu falei, vamos cuidar quando a gente não consegue fazer a nossa palestra, a nossa experiência ali, a nossa meditação com respiração. Então, a doença, essa que a gente está falando, né, do chakra sexual, das mágoas, dos abusos, de tudo isso, entra
afeta diretamente aqui o chakra sexual e o básico, né? Tá? Vai dar travamento, vai dar problemas nos ossos, caminhar, vai dar problema lá em todos os órgãos, nos genitais, órgãos sexuais, né? A mulher vai ter problemas para engravidar, para se relacionar, né? Prazer, não vai conseguir, né, gente? A mulher não vai, porque tá cheio de coisa. Então, como que a mulher consegue se liberar, né? As mulheres, infelizmente, ainda são as que mais estão com dificuldades na entrega, no prazer, né? E o que o marido gostaria? Um companheiro, né? Hoje nem é mais marido, é companheiro, vamos lá. O que um companheiro, uma companheira, é uma entrega, é entrega. E como que a gente se entrega? Quando a gente está livre, quando a gente está inocente, a gente não carrega mais culpa e nem culpa ninguém. Quando alguém é violado sexualmente, gente, né, é abusado sexualmente, a pessoa que ele mais culpa não é o que abusou. A gente que atende sabe, é a si mesma. A pessoa vai trazer culpa para si, até porque se houve conexão aí com isso tudo, e os pais, às vezes, quando sabem, em vez de procurar resolver, né, uma mãe, um pai, às vezes é um tio, um primo e tal, eles pegam e culpam a pessoa abusada, né? Então piora mais ainda. Então, a gente tem que ajudar a pessoa primeiro a se perdoar, a se liberar disso, que ela não criou isso. Quem criou? A sociedade, né? A sociedade, esse sistema, essa nosso programa, né? Então até o abusador não tem culpa. Ele é um fruto de um resultado também. Não estamos aqui dizendo, legal, tudo bem. Não. Ele tem que cumprir com, com o resultado disso. Ele vai ter que responder de alguma forma, causa e efeito. Gente, não é a Vanilda que vai dizer que alguém é perdoado ou não, é inocente ou não. É o efeito, causa e efeito, ação e reação do universo. A pessoa, mesmo que o juiz diz que ele é inocente, que às vezes as pessoas ficam, ai, o juiz diz... O universo vai, porque a consciência dói, a consciência vai dar problema e vai ter efeitos lá na frente. Então, quem que se perdoa, quem se inocenta é a gente mesmo, né? Então, essa região, gente, o chakra básico e o sexual é um fator muito importante, tá? E hoje nós vamos até trabalhar mais dele, tá? Depois a gente vai trabalhar os outros, vamos trabalhar os outros, mas hoje nós vamos focar nesses dois, principalmente, tá? Apanhou, surra, castigo, abuso sexual, é... tudo isso, né? Doenças que a gente traz da família nesse sentido também, né? Que a gente chama de maldições. A gente vai ver que o abusado, ele vai ver o sistema, um sistema abusador, um sistema abusado, um sistema que faz isso. Está dentro disso. Traidor, traiu isso, traiu aquilo, aquela coisa, aquela história toda, até porque traição, de uma certa forma, não existe mais. Vamos lá, ninguém é de ninguém, né? Agora, cada órgão está relacionado com um dos 7 vórtices energéticos que também estão relacionados com os campos existenciais: sobrevivência, sexualidade, emoções, sentimentos, comunicação, expressão e sexualidade. Então, gente, o que quer dizer? Cada chakra, cada vórtice está relacionado também, né, com os campos existenciais, com o campo da sobrevivência, sexualidade. Então, nós estamos falando aqui, quando a gente fala de chakra básico, lá a pirâmide de Maslow, né, a base, nós somos movidos pela a gente acha, a gente quer se colocar numa coisa muito diferente, mas nós somos movidos pelo instinto, né, de sobrevivência. Ele está aí. Ele vai ser o primeiro a ser disparado em qualquer situação, tá? Embora você queira estar em outra coisa. Então, a sobrevivência, a sexualidade, as emoções, né? Tudo isso ali bloqueia o princípio da vida. E aí, os outros vórtices ficam todos bloqueados. Então, se você tiver sucesso nesses 2 primeiros, o resto, gente, é fácil.
que é o despertar da Kundalini, que é a energia primordial, conexão com a fonte. Porque como é que você vai se conectar com Deus se você se sente culpado? Vamos fazer uma brincadeira. Você, ó, vou me encontrar com Deus amanhã, e como eu iria me encontrar com Ele? Cheio de culpa? Você não vai conseguir. Entende? De medo, de raiva. Entende, gente? E isso tudo bloqueia os teus primeiros chakras. Aí vai dar problema de coluna, de lombar, de bexiga, rins, sexualidade. Entende? Como você olha para o sexo, como você olha para o teu corpo, com culpa, com pecado, com erro. Entende? É feio, é sujo. Você tem que olhar para tudo isso. Na verdade, já estamos entrando aqui um pouco num seminário que a gente vai falar sobre relacionamentos, né? Então a gente já está entrando nisso, tá, gente? Então vocês veem que as informações já estão acontecendo, tá? Aos poucos, quando a gente chegar lá, já está tudo, vocês já estão entendendo melhor, tá? Então esse é o importante. E isso tudo cria o quê? Doença. Porque você vai dizer, eu sou culpado, eu preciso me punir. Aí você vai criar câncer, vai criar bloqueios, você vai, eu não mereço prazer, né? Eu não sou inocente, eu sou sujo. Como que você vai se entregar numa relação, né? E ainda vai criar doenças, né? A tristeza pega muito, né? A mágoa pega muito nos rins, né? Pega o homem, ele vai se dizer incapaz, impotente, aí ele vai ter problema de próstata, não vai ter uma sexualidade livre, né, natural, vai começar a complicar tudo, né? Vai criar várias situações e também vai começar a ficar travado nas pernas, né? Às vezes criar até acidentes, quebrar perna, acidente que, né? Aquela coisa toda. Bom, uma vez que um desses chakras fica bloqueado, a absorção de energia vital é comprometida, é bloqueada. Com isso, os órgãos relacionados a ele fica debilitado. Então, gente, bloqueou aqui o chakra básico e o sexual, as suprarrenais e as reprodutoras, né? Tudo isso aí vai bloqueando tudo, todos os órgãos que estão ali. É como o Wi-Fi. O Wi-Fi não está funcionando? Não vai funcionar. Vai dar problema no intestino, né? Porque você vai travar lá. Então, se você está com dores, doença, ou o teu cliente está, com certeza envolve aí sexualidade, envolve sobrevivência, envolve, né? Bastante, está bem envolvido com o nascimento, tá? Muito envolvido, então tudo isso aí. Mágoas, né? Pessoas muito rancorosas, tá. Então, cabe ressaltar. Então, vai depender. Aqui, tá. Uma vez que um desses chakras fica bloqueado, a pessoa comprometida com isso, o órgão relacionado a ele fica debilitado em algum nível. Isso depende da intensidade do bloqueio, ou seja, do trauma. Né, gente? Cada um nível, depende do que aconteceu, tá? Então vai a doença também, e vai depender da sua entrega, da sua querer, do fazer um movimento, do seu perdão, das suas mudanças, né? E muitas vezes a coisa é tão grave, muitas vezes não, sempre você tem que envolver uma alimentação, exercício físico, mudanças de hábitos. Toda mudança, gente, toda cura tem que envolver mudança de hábito. Por quê? Causa e efeito. Se eu não estou gostando do efeito que eu estou tendo, eu tenho que mudar a causa. Se eu não mudar a causa, o efeito vai ser o mesmo, tá? Vou dar uma liberada ali, vou mudar algumas coisas, mas o corpo já está com o registro. Então agora eu preciso ajudar o corpo a liberar essas toxinas, a liberar o que está errado. Se eu continuar fazendo tudo errado, não tem corpo que aguente, né? Então, para uma pessoa, por exemplo, que está com câncer, ela vai ter que ter uma atitude com mais afinco, com mais determinação, né? Quero me curar. Vamos lá, o trabalho, eu falo, quando alguém me procura com câncer, eu digo, tá afim mesmo? O que que você tá? O que que você está disposto? Não, mas eu não quero isso. Mas eu não quero. Nem começamos, porque não tem condições. Entende? Você tem que fazer algumas mudanças. No fim das contas, tudo isso nasce de um grande equívoco, pois ninguém é culpado por nada daquilo que nos acontece. Tudo que ocorre em nossas vidas é da nossa responsabilidade.
Quando eu trago essa responsabilidade, eu não tô dizendo que os outros, ai, tudo bem eles fazerem isso. Não, mas, gente, quando eu trago para mim a responsabilidade, fica mais fácil. Enquanto eu fico culpando o outro, não resolve, porque eu estou dependendo que o outro resolva. Ou quando eu dependo de um médico, de um terapeuta, de um renascedor, seja o que for para resolver meu problema, não vai resolver. Eu preciso me envolver, preciso trazer a responsabilidade, que não é culpa. Também é outra coisa, as pessoas misturam culpa com responsabilidade, tá? Responsabilidade é assumir o compromisso, olhar porque eu preciso fazer a minha parte, fica muito mais fácil. E vou falar, reflete no outro. O outro daí muda, sei lá, se ele quiser também. Você não é responsável pela mudança do outro. Se a pessoa é explorada no trabalho, é porque ela mesma permite que tal situação aconteça. Se a esposa ou o esposo é subjugado pelo outro, isso acontece com a sua própria permissão. Não há nada que possam lhe fazer que você permita, portanto, a responsabilidade não é do externo, mas sim do interno. Isso é o que eu chamo de dissonância cognitiva, um severo conflito interno que mina toda a energia da pessoa e das pessoas, de todos ao teu redor. Olha, os últimos anos, né, eu tenho visto, gente, por que que eu não mudei antes? Eu vejo que cada mudança que eu faço reflete em todo o meu redor. Se você não fizer por você, faz pelos outros. Então, se você está tão preocupado com os outros. Ai, meu Deus, fulano está com problemas. Ai, esse plano. Então, muda você para você ver. Em vez de você ficar insistindo para que a pessoa mude. Vai acontecer a mudança. É muito mágico. É muito mágico. Porque é, a doença, o mal, a energia ruim, seja lá como chamar, ele não impregna e contamina as pessoas, o bem também, o bom também. Então vai contaminar, vai contagiar. E como a gente vai mudar o mundo é assim também. Se cada um fizer as suas mudanças, não precisa fazer nada, não precisa exigir nada dos outros. Se cada um de nós fizer nossas mudanças, o mundo vai mudar. É inevitável. E a partir, existe um ponto ótimo para tudo isso, dentro da família de vocês e dentro do planeta. Então, dentro da família, a partir de um certo ponto, que algumas pessoas mudaram, as outras são obrigadas a mudar. Não tem como. É como um tsunami, entende? Como também isso é matemática, né? Einstein, Tesla, né? Matemáticos mesmo, cientistas falaram disso, né? Foi assim que foi criada a bomba atômica também, pensando dessa forma. E também o planeta. Quando uma parcela grande da humanidade fizer a sua mudança, o restante é obrigada, né? Ó, o centésimo macaco, efeito borboleta. E é verdade, isso é ciência. Nós estamos falando de ciência, né? De física quântica, como quiserem chamar. Então, nos bastidores de todo esse sofrimento está o medo. Quem é o vilão disso tudo? Em nós e no mundo todo, é o medo. O que está acontecendo hoje na humanidade, essa destruição toda da natureza, a doença, as guerras, é o medo por trás disso, o medo de mudar. E é incrível, né? O medo de mudar, o medo de se transformar, o medo de fazer diferente, o medo de se juntar, se unir, fazer a diferença, né? Ali no clube, no Instituto Planeta Vida, a gente criou a rede sustentável Planeta Vida. Para quê? Essas pessoas que têm esses interesses se unir. Inclusive, faço o convite aqui para vocês, venham com a gente, tá? Seja um parceiro nosso, tá? Seja um parceiro de mudança. Ah, mas eu não tenho nada para oferecer. Tem, sempre tem. Venha fazer parte da mudança e só juntos a gente vai conseguir. Um em cada canto é difícil, porque o mal se une. Então, o bem precisa se unir, ou o mal, o bem, ou aqueles que estão num movimento se unem. Então, nós também queremos outro movimento, cada um chama como quiser. Precisamos fazer essa mudança, gente, mas só juntos, fortalecendo, né? Então, o medo é o responsável por todo tipo de situação deplorável que as pessoas permitem se viver no mundo todo. É o medo da escassez, medo da solidão, medo da morte, né? Medo de não ser aprovado pelos seus pais e mães. A gente está adulto e ainda tem medo. O nosso medo
Quando um chefe desaprova, ou o companheiro, para as mulheres, é o pai desaprovando. Quando uma mulher, quando a chefe desaprova lá, né, a líder da empresa, e você sente aquele horror, e você vira um siri na lata, pede demissão. Nem era tanto tudo aquilo, é a mãe desaprovando, né? Quando a companheira fala alguma coisa, nem era tanto assim, né? Ela tá só desabafando, às vezes você fica malucão com a história e fica nervoso, né? É a mãe, você tá olhando para a mãe porque a mãe te desaprovou. Então, tudo ainda é os pais, entende, gente? Que é os avós e que é os bisavós, que isso tudo é um sistema, né? Que um vai desaprovando o outro, que vai desaprovando o outro. Então, a gente vai liberando tudo isso e o medo vai indo embora. A gente não precisa mais ter medo, né? O medo é o senhor do sofrimento. Dele nascem todas as mazelas coletivas e individuais. Assim como o amor é o pai da felicidade, da liberdade, da alegria, né? Essas duas vertentes trilham caminhos opostos que levam a lugares distintos. A opção de escolher entre um e o outro é dado a todos. É uma escolha, gente. Escolhe. O que você escolhe para sua vida? Cada vez e a escolha não é assim uma vez. Cada hora que você tiver uma dor, cada hora que você tiver um medo, cada hora que você tiver uma doença, cada hora que você tiver uma dificuldade, um problema, for abandonado, seja lá o que for, ou alguém falou algo que magoou, você escolhe. A cada pensamento que você tem, você escolhe. Bom, eu pensei isso, mas agora eu escolho não pensar mais. Ah, essa pessoa falou isso. Eu escolho não sentir mais nada em relação a isso. Essa pessoa não vai falar mais. Porque você não está mais aí com isso. Entende que é quando você muda, o mundo muda. Não é o mundo que muda, é você. Você perdoa, gente, perdoa. Usa o Ho'oponopono, fica falando tô perdoado, tá liberado. Usa o que vocês quiserem. Eu gosto do Ho'oponopono, ele é bem funcional para isso e prático, tá? Então, você escolhe, você muda. Eu coloquei uma imagem lá, tá? Dos chakras, as glândulas, e aí elas assim mostrando ali no o órgão, né? Como que você encontra ali o timo, a pineal, a pituitária, a tireoide, o pâncreas, o ovário ali, né? Que é as reprodutoras, né? Testículo, onde que estão as glândulas ali? Elas são responsáveis por tudo, na verdade, eu acho que é a parte mais importante do corpo, se a gente for olhar agora, né? Eu fico pensando. Aí elas já são responsáveis pela energia, que isso tudo, né? Para que esses órgãos funcionem bem. Então, é importante, né? Você vê, isso não é falado nas escolas, né? E eu acho que os médicos, claro, eles estudam isso, mas eles nem falam pra gente disso. Eu nunca vi nenhum médico falar, mas o que eles falam é da tireoide. Exames praticamente é feito da tireoide, só agora estão fazendo aí alguns outros exames, né? Mas é interessante tudo isso, né? O quanto a gente ignora todo esse conhecimento que é importante, tá? Bom, então isso é para a gente falar um pouco, né? Mais um pouco sobre a importância e como a gente não pode ficar só olhando para o lado espiritual, né, gente? Só para meditação, né? Só para mudança de pensamento. Também tem que olhar para o corpo, tá? E o corpo fala, talvez ele é o que mais fale, com é, mais assertivamente, sabe? Doeu o coração, respira. E vocês têm agora a experiência da respiração. Respira na hora dentro disso e sente essa dor. Entende? Isso é LMC. Não, mas eu não tenho tempo para respirar, né? Que a gente ouve muito interessante, né? Então você vai morrer, né? Você não tem tempo para respirar, é meio difícil. Mas eu não tenho tempo para respirar, ok. Mas então, para um pouco e libera e sente isso. Não guarda mais, gente. Não guarda mais nenhuma dor. Sente, mas não vi nada, não tem problema. Para e libera pelo menos a dor. Sentir a dor. E como que eu libero? Sentindo. Sentindo a dor. Sentindo a raiva. Porque a gente foi treinado para não sentir.
Robozinhos, não sente dor, não sente raiva. Imagine, você tem ódio, não pode sentir ódio, não pode sentir medo, né? Então, nós estamos falando aqui de duas coisas separadas. Eliminar o medo é uma coisa e não sentir o medo é outra. Tem que sentir. Tô com medo. Sente o medo. Você vai entrar naquele sentir do medo e vai ver que é uma besteira. Mas você está alimentando ele com a tua energia, com o teu tempo, entende? Com a tua saúde. Sente o medo. Da onde vem esse medo? Ah, é lá da infância. Porque minha mãe dizia, é meu pai, que eu tinha que ter um trabalho, eu tinha que sustentar a família, principalmente esses, né, de sobrevivência. Eu tinha que sustentar a mulher, filho, eu tinha que dar conta disso, ser um homem poderoso, um homem com isso, com aquilo. Ou, vem lá da infância, eu tenho que prover também, né? A mulher tem que dar conta da casa, tem que ter um trabalho. Gente, é tudo um programa. Não que isso não é verdade, não que isso não é importante, mas cria o seu novo programa. Veja o que disso tudo é importante. Se você tem um parceiro ou uma parceira, senta junto. Como vamos resolver as coisas? Não fique, vou poupar o meu parceiro. Mulher faz muito isso. Porque ele já trabalha tanto, está cansado, eu vou poupar ele, eu não vou nem falar dos meus problemas. Não! Senta e conversa, ele vai adorar que você fale com ele. Ele vai amar. Cara, ó, tá difícil. E quando você fizer isso, você se cura, porque você tá entregando, você tá confiando no outro, ele vai se sentir, poxa, ela confia em mim. Imagine você ir falar com outra pessoa. Não, e o parceiro também. Querida, como que tá? Eu tô vendo que você não tá muito bem, o que tá acontecendo? Ela vai adorar que você fale isso para ela. Ela vai dizer, nossa, ele tá preocupado, tá interessado. Não que ele vai resolver ou ela, ninguém vai resolver nada, porque isso é um problema seu. Mas esse compartilhar, sabe? Também não precisa ser forte, gente. Esse lance de ser forte acaba com a humanidade também. Ser forte, passar a impressão disso, a impressão daquilo, entende? Tudo isso envolve aprovação e você não precisa mais disso, né? Então, olha só, isso tudo está refletido nos chakras, lá na base, no sexual, no aí, né? Aqui a gente pode trabalhar, incluir hoje aqui o pâncreas, né? Que aí envolve medo. O medo está no pâncreas, tá? Tá no pâncreas. Desequilibra o pâncreas, desequilibra o estômago, esôfago, causa problema na tireoide, na fala, aí desce, o pâncreas interfere no processo todo digestivo, tá? Se você estudar a medicina germânica, aqui é vital, né? Tudo o que acontece da boca ao ânus, gente, é vital. E você está ignorando. É vital. É possível de dar um problema no teu sistema inteiro, entende? Então, e como eu curo? Olhando para tudo isso, tá? Incluindo a alimentação. Vamos, volta, não esqueça da alimentação. Uma homeopatiazinha, né? Uma homeopatia maravilhosa, uma fito, uns chazinhos, né? Mudanças de hábitos. Então, ir olhando para aquilo que você precisa perdoar nesse sistema. Tô com um problema lá no reprodutor e lá, ah, sei lá, no intestino, né, e fígado, rins, né? Fígado não, rins. Então, o que que eu tenho? Problema de mágoas, familiar, é sistêmico, abuso. Então, olha onde está o problema e libera isso, conversa. Segredos de família, gente, interfere muito aí, tá? Porque a gente tá. E outra pergunta que vocês façam sempre: quem eu estou protegendo? Tá? A gente protege tudo, protege a mãe, protege o sistema inteiro, dependendo do nível de proteção, tá? Tá escondendo o quê? Quando eu soube disso na minha família, eu trouxe um segredo de abuso à tona. Deu problema? Deu e tá dando até hoje. Fiquei de ruim na história, e não era comigo. Mas eu falei, gente, não dá mais pra ficar esse segredo guardado. Fazia mal para a pessoa que fez, ele era jovem quando aconteceu, e para minha mãe e para todo mundo, era uma mentira. Era uma mentira, porque todo segredo, ele não é um segredo. Ele cresce, 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 ele machuca, ele causa dor, sofrimento. Não é porque você tem que fazer fuzuê na família, e não precisa fazer um estardalhaço.
mas ele precisa ser liberado, deixar de ser um segredo, deixar de ser uma mentira. E quando você conta, quando você para de proteger o sistema, cura. É incrível. E cura, inclusive, os causadores, ou você mesmo. Não importa. Porque isso está adoecendo. Quando você está doente, não é só você que está doente, gente. Tá? Quando chega uma mãe e diz, meu filho está doente, eu pergunto, quem mais está doente? Ela, não, meu filho. Quem mais? Meu filho. Aí ela, eu. Entende? Nunca é uma pessoa que está doente. E se eu estou doente, eu estou adoecendo o meu sistema também. Eu acho que é comigo o negócio. E quando eu me curo, eu dou um presente para as pessoas. Porque elas precisam se preocupar comigo. Eu tô numa energia ruim, eu tô chato, eu tô baixo astral, não é? E aí eu tô reverberando o quê? Doença também para todo mundo. Então, quando eu me curo, todo mundo se cura junto. Quando eu mudo, todo mundo muda junto, gente. É fato, tá? É fato que eu não vejo só na minha vida, que eu vejo na vida de todo mundo. Então, se você quer contribuir, é dessa forma. Não para enquanto não fizer a mudança, enquanto você não estiver bem. Entende? Vai ficar bem ruim, porque você vai olhar para coisas que você não estava querendo olhar. Vai ser difícil contar coisas que você estava escondendo. Vai ser difícil parar de proteger pessoas que você estava protegendo, só que você não estava protegendo, você estava prejudicando. E isso prejudica você também, todo o teu sistema. Como que eu desperto minha Kundalini, né? O pessoal brinca com isso. Ah, eu quero despertar minha Kundalini, quero liberar ela, né? E aí envolve sexualidade, né? Gente, é muito mais complexo e importante que isso. Muito mais, tá? Não é tão simples assim. Sair com a sua Kundalini liberada por aí. Você precisa mudar. Você precisa ser um ser desperto. O que é um ser desperto? Que enfrenta todas as coisas, as mentiras, as dificuldades e tá ali, disposto, disponível, sabe? E isso é um trabalho 24 horas por dia. Não é lá no cursinho da Vanilda, não é lá no retirinho da Vanilda e nem da Maria, do Pedro e de Paulo. É 24 horas. Essas coisas que a gente está vendo são só ferramentas e meios. O trabalho é de vocês. Ah, aquele curso da Vanilda não adiantou nada. Ih, muito blá blá blá, muita teoria, aquela respiração não funciona, fiquei pior. Eu ouço muito essas coisas, gente. Não me atinge mais, já atingiu. Mas isso aí, eu não tô nem aí, já disse aqui para vocês. Eu não tô nem aí pro que vocês pensam. Entende? Eu tô passando só o meu recado. Então, gente, façam o seu. Cada coisa que vocês aprendem, façam, pratiquem, façam a sua parte, senão não vai mesmo dar resultado, tá? Então vamos lá, 10 horas, 3 minutos para vocês, é, banheiro, tal, tal, né? E voltamos depois dos comerciais.